Senhoras e senhores, um excelente ator, um excelente comediante, Onofre Varela. As mentiras que o Manel diz de mim, pá. É bom ter amigos assim que a gente fica com um bico inchado. Bem, mas o Manel não fez a apresentação total, vou ter que me apresentar. Eu sou o Onofre Varela, como se vê pela mostra junta, sou eu, não há outro igual, sou o puro da Baia, o verdadeiro sou eu. E nasci numa altura em que os homens se dedicavam a fazer aquilo de que mais gostam, uma guerra, a Segunda Guerra Mundial. Nasci em 1944. E nasci no seio de uma família pobre, e nasci nu e desdentado, exatamente como qualquer rei ou Presidente da República e o próprio Papa. Naquele tempo, em 1944, vivia-se a guerra e era um tempo onde faltava tudo menos fominha. Fominha havia com fartura, graças ao Senhor. Fominha não faltava lá em casa. Por acaso, na minha casa, nunca faltou o pão, porque o meu pai era padeiro. E desviava umas carcaças lá da padaria para casa. Para casa, chamar casa aquilo era um eufemismo, porque aquilo não era uma casa, aquilo era um quarto. E depois nós éramos 7. E na cama dormiam 4 à cabeça e 3 aos pés. Quando vinha alguém de fora, alguma família que nos vinha visitar, 2 ou 3 pessoas dormiam na cómoda com as gavetas abertas em anfiteatro. Também chamar aquilo casa, que não era bem uma casa, como disse, aquilo era uma sala, a gente entrava e a porta só abria metade que batia na cama, o que era ótimo para pouparem comida, quem engordasse não entrava nem saía. Olha que a gente abria assim meia porta e entrava assim de esquerda e tal, e virava para a esquerda. Isto foi uma tendência que ficou na família. Na família não há ninguém que vire para a direita, tudo vira para a esquerda. De facto, o princípio de cada um enraiza-se na nossa alma e que cada adulto é aquilo que foi criança. Então a gente virava-se para a esquerda, aos pés da cama tinha uma cómoda, em cima da cómoda tinha uma máquina a petróleo para fazer a comida, fazer um cagaçal, e depois a casa era tão pequenina que quando a minha mãe estrelava ovos, abria a janela para ser o rabo de acertar. Mas como a casa era tão pequenina, aquele espaço entre a cama e a cómoda era tão estreito que o meu pai e a minha mãe sempre passavam ali, embarravam tanto que a minha mãe estava sempre grávida. Aquilo era uma coisa desgraçada. Aquele tempo, embora fosse um tempo de fome, era também um tempo romântico. Era um tempo em que as mulheres usavam um chapéu, uma aba larga, uma pluma, usavam um decote generosíssimo até ao umbigo, saias até meio da perna. Os homens usavam chapéu, gravata, calças com vinco. E era um tempo em que os bebés vinham de França no bico de uma cegonha. Romântico. Romântico, mas muito dispendioso. O meu pai, o ordenado de padeiro, não se podia dar ao luxo dessas importações românticas e fazia os filhos lá em casa com o material que vinha à mão. E habituado que estava a moldar a massa, a fazer roscas, um dia primorou e fez-me a mim. É verdade. Que tal? É verdade. Come-se. Eu quando nasci, aquilo foi uma tragédia porque eu não nasci sozinho. Vinha de lado um irmão gêmeo. Dar de comer a uma boca era difícil, porque foi a 2. E depois eu tive sempre um azar com o meu irmão gêmeo, houve sempre grandes confusões. Com só alguém bebê, a minha mãe dava sempre de mamar 2 vezes ao meu irmão e eu apertava a baeta. Os enganos na escola primária,
perguntava ao meu irmão, 2 e 2, ele dizia 5, e eu é que apanhava nas trombas. Naquele tempo, os professores ensinavam a pancada. Agora são os alunos que batem os professores. Modernices. Mas estas confusões com o meu irmão aconteceram tantas vezes que um dia eu tinha uns 18 anitos e arranjei uma namorada linda como o sol. Olhos verdes, cabelos loiros. Eu estava apaixonadíssimo por ela. E o meu irmão foi ter com o pai dela, pediu a filha em casamento. O pai jogava que era eu, disse que sim e casaram. Eu fiquei para morrer, o meu irmão encornar-me assim. Na noite de casamento, sentaste na beira da cama, olhando um para o outro. Lá temos que despir, não é? Lá terá de ser, não é? E quem desce primeiro? Eu ou tu? Pode ser tu, disse ele. E então ela despiu-se. Primeiro, despiu a cabeleira postiça. A seguir, despiu a dentadura postiça. Depois, despiu um leite bebido. A seguir, desatarrachou uma mama. E o meu irmão pirou-se. Fiquei tão contente que não saiu o noivo. Agora, finalmente, vinguei-me ao fim destes anos todos, vinguei-me lá com as confusões. Finalmente as confusões viraram ao contrário. Porque ontem eu morri e hoje enterraram-me eu. Bem feito, bem feito.